Boa noite, irmãos. Então, vamos começar. E vamos começar um pouco diferente hoje. Vamos começar com uma leitura bíblica. Nós vamos ter duas leituras bíblicas. A primeira fica em Salmo 45. A segunda, mais tarde, vai ser em Salmo 110. Então, nós vamos cantar e pensar sobre Jesus Cristo. E esse Salmo 45 é um salmo escrito para falar do casamento do rei e a aplicação para o rei Jesus, quando ele vir um dia em Vitória e se une com sua noiva, que é a igreja. Então, eu vou ler Salmo 45, diz ao mestre de canto, segundo a melodia, os lírios dos filhos de Corá, salmo didático, cântico de amor. De boas palavras transbordo o meu coração, ao rei consagro o que compus, a minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens, nos teus lábios se extravasou a graça, por isso Deus te abençoou para sempre. Cinge a espada no teu flanco, herói, cinge a tua glória e tua majestade, e nessa majestade cavalga prosperamente pela causa da verdade e da justiça, e a tua destra te ensinará proezas. As tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei. Os povos caem submissos a ti. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Todas as tuas vestes recendem a mirra, aloés e cássia. De palácios de marfim ressoam instrumentos de cordas que te alegram. Filhas de reis se encontram entre as tuas damas de honra. À tua direita está a rainha adornada de ouro finíssimo de Ofir. Ouve, filha, vê, dá atenção, esquece o teu povo e a casa do teu pai, então o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é o teu Senhor, inclina-te perante ele. A ti virá a filha de Tiro, trazendo donativos, os mais ricos do povo te pedirão favores. Toda a formosura é a filha do rei no interior do palácio, a sua vestidura é recamada de ouro. Em roupagens bordadas conduzem-na perante o rei. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à tua presença. Serão dirigidas com alegria e regozijo, entrarão no palácio do rei. Em vez de teus pais serão teus filhos, os quais farás príncipes por toda a terra. O teu nome eu farei celebrado de geração a geração, e assim os povos te louvarão para todo sempre. Que Deus seja engrandecido pela leitura de sua palavra. Nós agora vamos dar atenção a alguns hinos e vamos cantar Quão Profundo o Amor de Cristo. Quão profundo amor de Cristo, vasto, infinito, livre, sem fim, como um vasto mar me encobre, com suas ondas sobre mim, porém embaixo me envolvendo a correnteza do seu amor, me leve adiante
glória eterna do Senhor. Quão profundo amor de Cristo, adorai-o mais e mais, como Ele ama, sempre ama, nunca muda jamais. Vigia seus amados, deu sua vida para os salvar, pelos santos intercede, tudo faz por nos amar. Quão profundo amor de Cristo, dentre todos o melhor, é um vasto mar de bênção, um abrigo ao meu redor. Quão profundo amor de Cristo, um paraíso é para mim e me eleva à glória sublime, pois me eleva para si. Vamos orar. Senhor, nós ficamos maravilhados e admirados com a grandeza do teu amor para conosco, pelo nosso Salvador Jesus Cristo, que nos encobriu com seu amor, que desceu do céu e que abandonou aqueles palácios de marfim, dos quais lemos há pouco, para se tornar um servo e um homem como nós, e sofrer e pelejar com um povo intransigente e um dia morrer numa cruz. E essa morte não foi morte de martírio, de acidente ou de um rebelde que foi capturado e penalizado por fomentar uma rebelião. Foi uma morte voluntária em nosso favor, para levar sobre si os nossos pecados. E um dia, aqueles cânticos de glória, de vitória e de alegria, dos quais nós acabamos de ler, será realidade. E nós com Ele, na Tua presença para todo sempre. Nós estamos ansiosos por esse dia, que venha logo, que nosso Senhor venha nos buscar. Enquanto Ele não vem, nós pedimos que o Senhor trabalhe em nossas vidas, nos ajudando a Te amar mais, a Te servir melhor, a Te adorar com prazer e com gratidão, e que tudo que fizermos, seja em palavra, seja em ação, seja tudo feito no nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Pedimos que o Senhor receba dos nossos lábios essa adoração hoje à noite, santifica com o teu Espírito Santo, para que seja um sacrifício aceitável ao Senhor. Purifique os nossos corações pelo sangue de Jesus Cristo, como prometeste, e faz com que sejamos ensinados pelas palavras que cantamos, pela palavra que ouvimos pregar, e que tudo isso seja para a tua honra e glória. Em nome de Cristo oramos. Amém. Continuando agora para as crianças, mas para nós também, Cristo tem amor por mim.
Cristo tem amor por mim, com certeza eu creio assim, por amor de mim morreu, vivo está por mim no céu. Cristo me ama, Cristo me ama. Cristo me ama, a Bíblia assim me diz. Sim, Jesus me tem amor e se fez meu Salvador. Hoje ainda tem prazer de crianças receber. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, a Bíblia assim me diz. Meu Jesus comigo está e afinal me levará para o lindo céu de luz, pois me resgatou na cruz. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, a Bíblia assim me diz. E por Ele nos amar, nós amamos Ele também. Jesus, sempre te amo, porque sei que és meu. A ti toda honra e louvores dou eu, meu mestre divino, meu amo, meu rei. A ti, ó meu Cristo, me submeterei. Eu te amo porque tu morreste por mim. Eu te amo porque teu amor não tem fim. Em ti confiança pra sempre terei. A ti, ó meu Cristo, me submeterei. Eu te amo na vida, na morte também. Sempre hei de te louvar-te na glória de além. Agora e para sempre por ti viverei. A ti, ó meu Cristo, me submeterei. E o corinho, que é uma resposta que podemos dar, já que Jesus é tão belo, que a beleza de Cristo se veja em mim, que reflitamos a beleza dele. Que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor. Ó, tu chama divina, todo meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. De novo. Que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor. Ó, tu chama divina, todo meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Agora vamos ler
o Salmo 110, se você tem aí aberta a sua Bíblia, Salmo 110, também falando de Jesus Cristo. É aquela passagem onde Jesus pergunta aos fariseus se o Messias é filho de Davi, porque Davi chama ele de meu Senhor. E nós sabemos que é porque ele é homem-Deus, e esse salmo é o salmo ao qual ele está se referindo, Salmo de Davi. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho, bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Ainda cantando sobre Jesus Cristo, não esquecendo da nossa resposta de gratidão, vamos cantar mais 2 hinos, um falando sobre o reino de Jesus um dia, sobre a qual nós acabamos de cantar, e outro sobre o dia que vamos estar com Jesus para todo sempre. Cristo Jesus há de reinar. Cristo Jesus há de reinar, por onde quer que o sol passar, seu reino no mundo irá fluir, enquanto a lua reluzir. Precisa ele se erguerão, hinos os povos cantarão, glória darão ao Deus Senhor, nos sacrifícios de louvor. Tribos e reinos de além-mar, no seu amor hão de habitar. Vozes infantes se erguerão, e o santo nome bendirão. Povos cristãos da Santa Grei, honremos nosso grande Rei. Anjos entoem ao Senhor, e a terra exultem em louvor. E de graça salvo cantarei, falando sobre quando verei Jesus face a face. Em breve a vida vai findar, aqui não mais eu cantarei, porque no céu irei morar.
e face a face vê-lo-ei, de graça salvo cantarei, e face a face vê-lo-ei, de graça salvo cantarei. Chegado o dia de esplendor, quando Jesus me vier buscar, bem certo estou de que o Senhor no céu a mim dará lugar, e face a face vê-lo-ei, de graça salvo cantarei, de graça se vê-lo-ei, de graça salvo cantarei. Ali a voz me soará de Cristo eterno Redentor, fiel bom servo, bem está no Senhor, e face a face vê-lo-ei, de graça salvo cantarei, e face a face vê-lo-ei, de graça salvo cantarei. Por Jesus eu vou correr, pois era minha luz brilhar, e cada dia vou fazer aquilo que ao Senhor honrar, e face a face vê-lo-ei, de graça salvo cantarei, e face a face vê-lo-ei, de graça salvo cantarei. E agora, pastor Arthur, a palavra está com o irmão. Tem que tirar o mudo. Obrigado. Até acabar a quarentena eu aprendo a usar o Zoom. É difícil às vezes, né? Eu estou me acertando aqui com os meus monitores para conseguir ler o meu esboço que está projetado em um, vocês estão em outro. Então, quando eu estou olhando assim, eu estou olhando para vocês. Está vendo minha cabeça baixa? Dá para ver quão testudo eu sou. Ou seja, R$50 de Uber daqui a aqui. E quando eu estou olhando assim, eu estou olhando para o esboço. Então, a câmera está no esboço, então eu estou olhando para vocês. Estou enxergando o meu esboço aqui. Irmãos, como é meu hábito, né? Talvez você ache engraçado isso, eu quero começar hoje nosso tempo dando graças por Deus que supre as nossas necessidades e também contando uma historinha, né? A gente pode tirar aplicações e aprendizados para a salvação sobre quase tudo que a gente vive. E nos últimos dias eu vivi algumas coisas muito interessantes. O pastor Mark, o pastor Lailton sabem que a gente passa algum tempo antes de ter todas as partes de um sermão pronto, né? E a gente pensa na introdução, a gente pensa em como dividir para apresentar o sagrado e comunicar com clareza aquela mensagem. Mas essa semana uma coisa me fez pensar muito em como eu faria a introdução desse trecho aqui de Romanos capítulo 5, dos versículos 12, para Romanos capítulo 5, queria convidar os irmãos para irem para lá comigo. Romanos 12, capítulo 5, de Romanos 12. Romanos capítulo 5, versículos de 12 até 21, tá bom? Para não fazer bagunça aqui, é que Romanos 5,12 é muito conhecido, eu fico confuso. Mas essa semana eu fiquei pensando em muitas coisas, por causa dos fatos que vivi ao longo dessa semana. Eu fiquei pensando em muitas coisas para conversar com os irmãos sobre essa insuperável distinção que existe na obra de Cristo e no pecado de Adão.
essa enorme distinção relacionada à construção, essa enorme distinção entre Cristo e Adão. E essa semana eu vivi um fato muito interessante e eu queria compartilhar com os irmãos. Eu sei que alguns de vocês sabem, porque nós já falamos algumas vezes, alguns até brincam, outros aqui passaram aqui em casa nos últimos dias, mas aqui em casa nós temos um peixe de bichinhos, né? Um tempo atrás nós tivemos uma gatinha que a gente adotou pensando que fosse um gatinho. Quem nos apresentou esse bichinho foi a irmã Damares, eu lembro, né, irmã Damares? Que nos encorajou a adotar aquele gatinho, que no fim era uma gatinha, mas isso é outra história. E também nós temos 2 peixinhos ornamentais muito bonitinhos aqui, eles ficam perto da cozinha. Nós gostamos muito de bichinhos. E há um tempo atrás, a sobrinha do meu barbeiro, do cabeleireiro aqui da nossa família, estava doando um hamster sírio branco. E nosso filho falou, eu quero um hamster. Ainda mais que a filhinha do irmão Renato e da irmã Verônica gostam desse tipo de bicho. Eu sei que o pai de vocês talvez vai falar, eu não gosto de rato. Né? Como é o caso da minha irmã, que odeia o bicho, e quando nós a encontramos, ela sempre diz aos meus filhos que, em vindo aqui em casa, ela vai dar um jeito de sumir com o ratinho deles, né? E eles dizem, não, meu pai não deixa. Mas, brincadeiras à parte, eu fiquei surpreso com o comportamento desse bichinho. Eu realmente imaginava que um hamster teria um comportamento bem diferente. Possivelmente porque eu associava o hamster, que é um animal bem distinto, com os roedores que eu conheço, principalmente aqueles saídos dos dutos das cabeças. Eu falo isso porque eu imaginava que o bicho ia ficar correndo todo o tempo, pulando e querendo comer, e aquela cara mal encarada, mal bravo. Mas o interessante, esse bichinho é muito diferente disso. E muito diferente, inclusive, dos animais maiores do que ele, né? Como um gato ou um cachorro. Ele dá bem pouco trabalho. Sua gaiola precisa ser limpa 1 ou 2 vezes por semana, dependendo do tamanho do seu hamster, e também a sua manutenção diária é muito rápida. Por exemplo, o meu filho, que é uma criança, quando ele apronta as coisas do ratinho, tirando a sobra de comida velha e colocando os grãos que ele come lá, aveia e tudo, e pondo água, e brincando um pouquinho com ele, limpando um pouquinho da sujeira, ele demora 4 minutos para fazer tudo isso. E eu acho uma coisa muito rápida, né? Para pensar no cão, que você precisa levá-lo para passear, e todos os deveres que envolvem ter um animal desse, ou um gato, e outros bichos maiores. Logo que nós adotamos esse bichinho, o meu filho decidiu pôr o nome dele de Rino, né? É engraçado, porque Rino é uma palavra que é uma palavra que significa nariz, né? Como rinoceronte, ou seja, chifre no nariz. E ele escolheu o nome por causa de um personagem de um desenho que ele gosta, o Rino do Bolt, o Supercão. E a minha filha Clarice imediatamente endossou, porque como o bicho ia ser de ambos, um escolheu o nome e o outro precisava concordar. Os poucos ficavam aprendendo sobre o seu comportamento e desfrutando desse bichinho diferente. Logo que esse hamster chegou aqui em casa, uma das coisas muito interessantes é que a gente colocava comida assim, bem na pontinha da mão, e ele vinha comer bem ali na ponta. Ele não entrava na nossa mão, mas vinha comer ali bem na pontinha da nossa mão. E passados alguns dias e tudo, o Tiago, nos experimentos dele, passou algumas situações bem interessantes. Por exemplo, ele ia dar aquela semente de girassol grande. Ele ia dar aquela semente de girassol bem grande para o bichinho. E o que acontecia era que, na verdade, o bichinho chegava, pegava, e num evento muito peculiar, o bichinho sentou na mão dele para comer essa semente. Nós consideramos uma grande vitória, porque por ser um animal pequeno, eles são muito ariscos e dão uns pulos até altos para o tamanho deles.
Então, nós consideramos uma grande coisa. E eu lembro que na mesma semana o Tiaguinho foi dar uma dessas guloseimas para ele, e a gente não sabia que ele comia banana, mas não sabia se ele ia gostar, nunca tínhamos dado. O Tiago pegou a banana com o dedo e, para tentar encorajar o bicho a sentar na mão dele novamente, ele colocou a banana no meio da mão, na palma. Foi muito engraçado, porque o bicho sentiu o cheiro da banana na ponta dos dedos do Tiago, e em lugar dele ir comer a banana na palma da mão do Tiago, ele mordeu a ponta do dedo do Tiago. E esses pequenos adolescentes enormes. E o Tiago ficou muito nervoso, muito frustrado com aquilo, porque ele disse, eu não sei se eu quero mais esse bichinho, ele me mordeu a mão e tudo. Mas, queridos, eu preciso dizer que muitas coisas aconteceram desde que a gente adotou esse bichinho aqui em casa, até mesmo por ele ser um bichinho muito diferente, a gente estar aprendendo a cuidar dele. Já há cerca de um mês, o nosso filho tem conseguido carregar o bicho para quase qualquer lugar onde ele quer brincar com um animalzinho. E é interessante que o bichinho gosta de ouvir a voz dele, fica muito seguro, protegido nas mãos do Tiago. E é muito engraçado que quando o Tiago devolve ele para dentro da gaiolinha onde ele mora, a criatura fica olhando para a cara do Tiago como quem diz, pô, mas já acabou, poxa vida, eu queria mais um pouco, né? É muito engraçado, ele coloca o bicho, ele troca o animal de mãos, ou coloca no braço, ou na perna, e imediatamente ele voltar para a segurança da mão do Tiago. Ele gosta muito do animal e o animal muito dele. Por conta dessa alegria que nós tivemos nesses dias todos, minha filha falou, pai, eu também queria ter um hamster. Eu falei, olha, é um bicho fácil de cuidar, vamos providenciar um para você. E fomos atrás de um bichinho, né? Baixo custo de manutenção, conversamos aqui, deu tudo certo, a esposa concordou, vamos atrás do novo pet. Foi muito engraçado, porque a Clarice só tinha uma exigência, era que o hamster dela fosse fêmea, porque nós já tínhamos um chamado Rino, e ela queria que esse novo pet que chegasse se chamasse Rina. É engraçado como eles têm, talvez, pouca criatividade, mas é engraçado como eles associam o feminino e o masculino, e eu gostei de ver isso da parte deles, então fomos atrás. Eu entrei em contato com alguns lugares, mas não encontrei o bichinho nem para comprar, tampouco para doar. Por fim, num dia desses eu liguei para um lugar, fica na Rua Bauman, ali próximo ao CEAGESP, uma travessa da Rua Gastão Vidigal. Nós encontramos um lugar chamado Galpão Animal, um lugar extremamente suntuoso, acho que extremamente suntuoso, nem devem ser usados juntos, mas é um lugar enorme. Eu até achei estranho, porque por causa da reputação, eu achei muito esquisito que eles estavam doando hamsters lá. Mas tudo bem, mesmo assim eu fui lá e chegando lá, era na verdade a loja era uma loja faraônica, lá tinha de tudo. Você poderia comprar um peixe coreano, mas assim, até uma arara azul. Conversando lá, eu fiquei sabendo que aquele bicho custa 75 mil reais. Eles tinham 5 para vender. Eu nunca vi nenhuma loja que vendesse animais tão raros. Mas achei interessante que São Paulo é um lugar muito grande que a gente não conhece mesmo. Inclusive, se os irmãos perguntarem para o Thiago, vocês vão ficar admirados da descrição que eles dão. Tinha de tudo, né? Uma miríade de animais. E os mais simples que eu encontrei ali foram os hamsters que estavam justamente para doação. Isso me chamou a atenção. Eu fiquei meio encafifado. Eu falei, puxa vida, por qual motivo esses bichos estão sendo doados? Por qual motivo esses bichos estão sendo doados? Eu estou sendo avisado aqui constantemente, irmãos, que a transmissão está ruim. Eu vou pedir para o irmão Celso ficar mudo
E eu vou pedir, quem vai tirar o mudo? Eu vou pedir, o irmão José Aldo já está sem o mudo, umas 2 pessoas tirarem o mudo para ver se melhora um pouco. Meu sinal aqui parece que está melhorando, então eu vou ouvir vocês um pouquinho e vocês me ouvem como de sempre, tá bom? Queridos, eu fiquei encafifado por que aqueles bichinhos estavam sendo doados, né? Eu fui informado que aqueles animais, como roedores que são, né, em decorrência da sua veloz reprodução e da característica natural deles, eles são utilizados ali naquela loja não como pet. Você pode imaginar que uma loja de animais raros tem outras coisas além de peixes e aves, né? Então, eles eram utilizados na loja para consumo de répteis que ali também eram vendidos. Irmãos, eles eram filhotes, né, as cobras que comiam, e nós falamos, bem, pronto, já sabemos por que eles estão doando, tem muitos aqui, vamos escolher um. Escolhemos um, era uma bonitinha hamster marrom e branca, com lindos olhos castanhos. Nós trouxemos ela para casa, parece que eu estou falando de uma moça, mas não era, só uma matinha. E trouxemos ela para casa e as surpresas começam em relação a esse bichinho ainda dentro do carro. O Tiago, que ficou de vigia e sendo mais habilidoso que a Clarice, ele, na altura da viagem, a gente estava no final, exclamou, ela fugiu. Eu falei, filho, mas como é que esse bicho fugiu dessa caixa fechada? Ele falou, eu não sei. Pai, tem um buraco aqui. No período entre ela entrar no carro e nós nos deslocarmos um pouco, ela cavou um buraco numa das abas da caixa e saiu. Bem, eu disse, olha, desde a última vez em que nós a vimos, entramos no carro, ela estava aí. Então, se ela escapou, foi agora há pouco. Então, vamos, o carro dela tem em casa. Chegando em casa, a Clarice desce do carro, Tiago e eu tiramos as cadeirinhas e qual não foi nossa surpresa? Lá estava a hamster escalando o encosto do braço, o encosto do sofá, da poltrona, do carro, e o Tiago, cuidadosa e cautelosamente, colocou de volta dentro da caixinha para mostrar o bichinho muito. Eu fiquei admirado, não sabia que ele estava tão alto. Mas ela deu um berro e me chamou a atenção, porque como eu dentro de uma casinha, e desde o início, nós notamos como ela é diferente do Rhino, o primeiro hamster que nós adquirimos. Primeira coisa, ela não aceita comida das nossas mãos. Pode ser uma banana madura ou algum tipo de fruta. O que acontece é que ela, de maneira nenhuma, ela consegue comer. Ela não confia para comer nada nas mãos da gente. A outra coisa que me chamou muito, muito a atenção foi que, além de ela não comer nada nas nossas mãos, ela também não aceita, diferente do Rhino, né? Ela não aceita carinho nenhum e nem proximidade de maneira nenhuma. Ela não vai na mão. E eu fiquei pensando aqui com a minha cabeça, pode, 2 bichinhos da mesma espécie, ou seja, eles são hamsters, os 2 são hamsters sírios, de idade próxima. Por que eles são tão diferentes? Confesso, irmãos, que nesse meu intento de convencer uma bichinha para Clarice, eu fui frustrado. Aí eu lembrei de uma coisa. O Rhino, quando veio para casa, tinha 20 dias. Foi criado até agora há pouco, comendo na nossa mão, né? Desde que ele chegou até agora, ele come da comidinha que a gente dá para ele. Também, esse bichinho que nós pegamos primeiro sempre recebeu muitos afagos e carinhos de nós. Diferente dele, a Rina, o bichinho da Clarice, ela nunca recebeu o carinho dos seus tratadores
E com exceção de em momentos que algum dos bichinhos iriam virar refeição semanal de alguma serpente esfomeada, ela não via ninguém. Então, nós somos, de fato, os redentores. Essa bichinha estava pronta para virar almoço, bem gordinha, e ela é maior que o outro hamster, porque ela é bem mais gorda. Só que um detalhe é que ela não sabe disso. Ela não faz distinção nenhuma entre aqueles que eram os que a conduziriam para a morte e nós que a levamos para ser um bicho para viver aqui na nossa casa, um lugar bom e que ela vai ser muito bem tratada. Eu estou dizendo tudo isso, irmãos, só porque eu me pus a pensar na obra de Jesus Cristo. E como muitas vezes a gente não conhece com distinção aquilo que Jesus Cristo fez por nós. O apóstolo Paulo, ele trata de muitos assuntos até aqui, o capítulo 5 de Romanos. E quando ele chega aqui no versículo 12 do capítulo 5, ele começa a salientar distinções e tratar com afinco as distinções entre o Adão e o segundo Adão, Jesus Cristo. Suas diferenças ampliam nossa compreensão, tanto da doutrina da universalidade do pecado, doutrina que o apóstolo Paulo trata nos capítulos anteriores com bastante veemência, quanto a doutrina da salvação, que era tratada nos capítulos mais próximos de nós. E é exatamente isso que eu posso dizer. Uma leitura terminada, irmãos, não há quanto tempo para apresentar essa segunda parte do capítulo 5. Estou vendo, pastor. Tá ruim, né? Agora melhorou, mas vai e vem. Tá mais ruim do que bom, mas Eu não tenho o que fazer. tá certo. Como eu digo para o meu filho, certo não tá, mas vamos fazer o quê? Jesus é distintamente diferente de Adão. Eu quero convidar os irmãos para lerem. Eu vou pedir para vocês desmudarem seus microfones, tá bom? E eu vou começar a leitura e nós vamos ler do 12 até o 21. Eu gostaria de convidar os irmãos para uma leitura participativa, tá bom? Tira o seu mudo, por favor. Não tem problema que se houver algum barulho por aí. Não me deixa ficar esperando muito tempo, tá? Tá dizendo aqui que meu microfone não está não está funcionando direito, tá bom? Mas eu vou ver se posso resolver alguma coisa. Eu estou no melhor que posso. Ficou mudo, Pedro. Tá mudo. Certo. Seu microfone não está funcionando. Não está trabalhando. É o que eu tenho escrito aqui. Muito bem. Vamos lá. Eu estou lendo o primeiro versículo, Romanos capítulo 5, versículo 12, diz assim: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aquele que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Bem, 15. Mas não é assim o dom gratuito, como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus, então pela graça, que é de um homem, Jesus Cristo, sobre muitos.
16. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. 17. Pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como... Pode ler, irmã. Pois assim como o homem... Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que... Tá me ouvindo, irmã? Sim. Ah, tá. Sobreveio a lei para que voltasse a ofensa de onde abundou o pecado. Tá meio escuro aqui. Superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar. Nosso querido Pai Celestial, nós estamos orando, Senhor, e pedindo a Tua bênção para nossa meditação. Obrigado, Senhor, pela obra redentora de Cristo, pelo perdão dos nossos pecados e pelo cuidado do Senhor para conosco. Nós estamos clamando, Senhor, que o Senhor, por favor, interfira nesse sistema computadorizado, no sistema de internet, para que a mensagem possa ser ouvida com clareza e os irmãos possam compreender e serem edificados. Afinal, é a Tua palavra que nos edifica e nos acrescenta. Pedimos Tua direção para tudo isso, bem como a Tua bênção para o nosso crescimento espiritual. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Olha, Jesus é distintamente diferente de Adão. Talvez eu vou ter que voltar num outro momento nessa passagem e pregar novamente, mas eu gostaria de dizer isso algumas vezes hoje à noite. Primeiro porque essa distinção fica marcada pelo fato de que em Adão todos morrem. Talvez isso é até um tipo de jargão que você já cansou de ouvir, mas Adão pecou. Alguns consideram Adão um tipo de lenda. Os estudiosos liberais do nosso tempo dizem que Adão não é crível, que ele não existiu, que ele é fato do pensamento mítico, algo para assustar criancinhas. A grande verdade, irmãos, é que se nós tirarmos da história das escrituras, da história da humanidade, tudo perde o sentido. A própria doutrina do pecado desaba sem a presença do homem Adão, o primeiro homem e também o primeiro homem que pecou. Que triste, não é? Adão pecou. No versículo 12, que nós já lemos, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Você deve se lembrar que quando o apóstolo Paulo tratava do assunto chamado universalidade do pecado, naquele assunto, o apóstolo Paulo deixou bem claro que o gentio, o ímpio, o camarada lá naquela tribo, ele está perdido porque é pecador. O religioso está perdido
perdido porque é pecador. O judeu está perdido porque é pecador. O gentio está perdido porque é pecador. Ele faz o nó final nas suas declarações acerca da aplicabilidade da justiça de Deus quando ele diz: por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Todos esses elementos desse versículo são muito importantes para serem considerados. Lembre-se, pecado é a transgressão da lei de Deus, e não só essa lei escrita que temos em Moisés, mas a lei escrita na tábua do coração do homem. Essa transgressão foi chamada pelo homem que anota a Bíblia, o Charles Hyde, de perversidade. A desobediência, a perversidade em relação à lei de Deus escrita em nós. Adão legou a seus descendentes o pecado. Adão e seus descendentes só podem gerar pecadores. A mesma sentença de morte que pesou sobre Adão, porque Adão morreu, pesa também sobre toda a humanidade. Pela solidariedade da raça, não no sentido do apoio mútuo, mas pelo sentido do fato sólido e da objetividade da raça ser uma coisa só. A raça humana estava em Adão. Ele era nosso representante e pai de toda esta raça. Ele, uma vez criado por Deus, foi falho em obedecer à determinação. O versículo 12 deixa isso inegavelmente claro. Em Adão, todos morreram. Em Adão, todos morreram. É interessante que quando a gente continua a leitura, você vai ler um versículo que pode deixar você com um nó na cabeça. Porque diz assim: porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. É interessante que nós podemos achar que o apóstolo Paulo está se contradizendo aqui. Ele está dizendo, mas antes de não havia pecado. Não, não é isso. Não é isso que ele está dizendo, porque isso seria se opor a tudo que ele havia dito antes. Ele está derrubando por terra que o índio na sua tribo, o selvagem, o bárbaro e o próprio gentio seriam culpados de pecado. A verdade é que de Adão até Moisés, todos morreram sendo pecadores, não sendo, entretanto, transgressores de uma lei escrita, aquela lei que foi dada para Moisés. Devemos entender, irmãos, o pecado de Adão afetou todos os homens, aqueles que receberam a lei e aqueles que antes disso também não receberam a lei. Justamente porque essas leis não estavam escritas quando estes homens existiram. Não haviam transgredido algum mandamento específico, mas pecado, irmãos, sempre foi pecado. Pastor Arthur, como o senhor prova isso? Não havia morte entre Adão e Moisés? É claro que sim. Mas havia pecado, então? Sim. E a penalidade por ele? Evidentemente que sim. O pecado sempre foi perversidade. O versículo 14 diz que a morte reinou de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Aqui há uma comparação entre Adão e o próprio Cristo, mas o pecado sempre existiu. Por exemplo, não havia lei, mas será que o pecado de Caim, de traição e homicídio, será que aquela inveja de Caim, será que a má atitude de Caim podem passar desapercebido pelo crivo divino como não sendo pecado? É evidente que não. Justamente porque em Adão todos morrem. Precisamos entender. O apóstolo Paulo utiliza-se de um argumento aqui, dizendo, versículo
Versículo 15. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais agora a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Precisamos entender, irmãos, existe uma enorme discussão teológica sobre esses muitos aqui. Eu preciso confessar aos irmãos que ainda me faltam alguns argumentos para expor detalhadamente os muitos aqui, tá bom? Possivelmente vamos voltar hora menos nessa passagem. Mas eu gostaria que os irmãos entendessem uma coisa. Basicamente, quando o apóstolo Paulo fala muitos morreram, possivelmente ele fala de ou dos que morreram sem crer nas promessas, ou de todos os que morreram, não só muitos, mas todos que morreram no pecado ou por causa do pecado. Num caso, morte física e espiritual, e no outro caso, morte física somente. E o que me pôs a pensar isso é justamente o fato de que, antes mesmo da lei, Deus se revelou a alguns homens. Se você abre sua Bíblia para Gênesis capítulo 5, versículo 24, você vai ver um homem que se chamava Enoque. Esse tal é dito dele que andou com Deus. E o que Deus fez com Enoque? O tomou para si. Era um homem que andava com o Senhor. Então Enoque não pecou? Não, não é isso. Eu só estou dizendo que ele teve uma revelação especial de Deus e foi morar com o Senhor sem passar pela morte física. Mas em Adão, espiritualmente, por conta do pecado, todos morrem. O que me obriga a dizer que Jesus é distintamente diferente de Adão, porque nele muitos viverão. Note, de um lado temos a morte, do outro lado temos vida. Note a distinção. A segunda parte do versículo 15 que nós já lemos diz assim, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. E o muitos aqui é muitos mesmo. Existe uma distinção gritante aqui salientada pela expressão todavia. A expressão todavia é uma conjunção adversativa. Ou seja, ela está impondo uma situação contrária. Note, muitos morreram, todos morreram espiritualmente pelo pecado de Adão. Entretanto, todavia, de uma maneira diferente, o dom gratuito não é como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só homem morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muito. Todavia, justamente para marcar esse contraponto, não são todos os que automaticamente são alcançados pela obediência deste um só homem, que é denominado Jesus Cristo. Ela é abundante sobre muitos. Eu quero que os irmãos entendam o que está dito aqui. Essa graça abundante, ela é distintamente, como eu posso declarar de maneira bem objetiva aqui para os irmãos, ela é distintamente limitada num único sentido. Estes indivíduos precisam recebê-la. O versículo 17 diz: se pela ofensa de um, e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Ou seja, distinta do pecado de Adão, que atingiu a todos e muitos morreram, esse dom pela graça de Jesus foi abundante sobre muitos que o receberam, diferente da situação envolvendo o pecado de Adão, que atingiu a todos. Queridos, todas essas declarações só e tão somente para dizer que Jesus é distintamente diferente de Adão. Nós estamos falando aqui que
a obra de Adão afetou toda a humanidade e também, em alguns aspectos, o universo físico. Mas precisamos dizer que a obra de Adão para por aí. E é exatamente por isso que a obra de Cristo sobrepuja. A obra de Adão condena o homem, condena toda a raça ao pecado. O versículo 16, na sua primeira parte, declara novamente a mesma coisa. O dom, entretanto, não é como o caso em que somente um pecou. Lembra? Adão, com um pecado, condena toda a raça. Entretanto, Jesus Cristo, distintamente diferente dele, na segunda parte do versículo 16, justifica os que muito pecaram. Quero que você note aí, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas. Ou seja, a justificação é para aqueles que pecaram muito também. Amados, somos todos pecadores, não em igual grau no sentido de que uns pecam mais e outros menos. Entretanto, todos perdidos no pecado, se não fosse a graça de Deus, manifesta por meio de Jesus Cristo, distintamente diferente de seu representante anterior, Adão. Irmãos, se a obra de Cristo distingue-se grandemente no sentido de que transcorre de muitos pecados, precisamos entender também, irmãos, que essa justificação, a aplicabilidade dela, envolve o fato de podermos ter certeza da vida eterna por meio desta obra de Cristo. Queridos, os versículos de 17 a 21 dizem assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, note novamente o contraste. Que recebe a abundância da graça e do dom da justiça, que harão por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. E aí, novamente, essa palavra, ou uma palavra que precisamos olhar com um pouco mais de cautela, que é o todos os homens aqui, porque não queremos fazer nenhum tipo de contradição. Não queremos afirmar aqui que o apóstolo Paulo disse categoricamente que todos são salvos ou todos serão salvos. A razão disso é porque isso contradiria tudo que ele vem defendendo aqui, até este ponto, que envolve o recebimento desta graça e deste favor da parte de Deus. Também o versículo 19 diz: porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só homem muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Ou seja, a ofensa já existia. Sim, o pecado já estava na raça humana. Quando a lei aparece, ela marca como que um marca-texto sobre a ofensa. Ela sinaliza a ofensa para que o indivíduo saiba que está pecando. E é dito aqui, mas onde abundou o pecado, ou seja, onde houve muito pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, de um lado, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, essa é uma das grandes maravilhas da maneira como a justiça divina é aplicada a nós. É justamente pelo fato de que Jesus é totalmente diferente de Adão. Ele, com um só ato, peca e condena todos os seus descendentes a nascerem sob o jugo do pecado. Jesus Cristo, com seu ato de obediência, morrendo naquela cruz, relega a todos aqueles que creem salvação e certeza de vida eterna. Talvez a vida aqui não será uma coisa muito, muito simples, mas precisamos entender, irmãos, que nossa vida não termina aqui quando a embalagem onde nós existimos deixa de funcionar. Nossa vida dura para sempre na presença daquele
que nos concedeu a salvação graciosa por meio de Jesus Cristo e da obra que ele consumou na cruz do Calvário. Minha oração sincera, irmãos, é que não somente as bênçãos mencionadas nos versículos de 1 a 11 possam encher seu coração de encorajamento e alegria, mas também, meus amados, que essa maravilha da diferença que fez Jesus Cristo em comparação com Adão possam ser um grande encorajamento. Irmãos, não termina aqui. Fomos justificados de uma situação destruidora do pecado por meio do próprio Deus feito homem. Que maravilhosa notícia, que grande bênção. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar? O nosso Pai Celestial, eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Eu te agradeço, Senhor, pela tua mão sobre as nossas vidas. Eu te agradeço, Senhor, porque um dia o Senhor nos concedeu redenção, perdão dos nossos pecados. Fomos purificados do pecado de Adão e também dos nossos próprios pecados, das muitas transgressões, das muitas ofensas. Senhor, obrigado, porque a lei do Senhor, a qual nós violamos muitas vezes, ela não mais nos condena. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos declarou justos, não que nós o sejamos intrinsecamente, mas o Senhor nos declarou justos. Obrigado, Senhor, porque essa salvação foi por meio do teu Filho e não temos do que nos gabar ou gloriar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor reuniu o teu povo, que foi redimido pelo ato de justiça de Cristo, vertendo seu sangue naquela cruz, vivendo uma vida perfeita e ressuscitando, vitoriando na cruz. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos, não vamos nos esquecer. Quem está lendo Filipenses aí?